Este é o 6º vídeo do nosso curso Bíblia Hoje, com a seguinte ideia: como a Bíblia pode ajudar você em todas as áreas da sua vida hoje. Estamos estudando o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, e já estamos no capítulo 4. E a ideia é que a partir desse estudo, desse livro, você possa entender assim toda a Bíblia, estudando livros completos para o melhor entendimento. E para iniciar o estudo de hoje, vou pedir ao missionário Guilherme para estar orando. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos neste momento, Senhor, entregar os nossos corações em Tuas mãos, para que, de fato, Jesus Cristo, venhamos entender a Tua palavra, Pai. Que ao entendermos que é a própria palavra do Senhor, que é a voz do Senhor, venhamos, Jesus Cristo, experimentar uma mudança realmente em nossas vidas e que venhamos, Jesus Cristo, gerar obediência e fé em nossos corações. Obrigado por tudo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Acompanhe conosco. Lembrando que na descrição do vídeo você também vai ter o texto que será lido, de Mateus capítulo 4, do 1 ao versículo 11. Diz assim: a tentação de Jesus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Muito bem. Esse é o início da missão de Jesus, do seu ministério. E até aqui nós já aprendemos que o Senhor, Ele dá um sentido de vida para cada um de nós, desde os antepassados de Jesus, cuidando de suas famílias, zelando por sua genealogia, por suas descendências, até os magos que vieram do Oriente, assim anunciando a vinda do Messias. Também falamos um pouco sobre a missão dos pais de Jesus, tanto salvando ele da morte dos primogênitos, das mãos de Herodes, quanto cuidando de Jesus na sua infância até ele se tornar um homem maduro, preparado para essa missão. E assim aprendemos que também João Batista tinha uma missão de anunciar e preparar o caminho para o Senhor, batizando muitos, confessando seus pecados. E hoje nós vamos entender um pouco mais com o missionário Guilherme a respeito desse início de missão que Jesus teve, sendo conduzido pelo Espírito ao deserto e sendo tentado pelo diabo. Missionário Guilherme, gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse cenário em que Jesus se encontra. Sim, é interessante notarmos, que os 3 evangelhos sinópticos aqui, tanto Mateus, Marcos, Lucas, eles deixam bem claro que a tentação de Jesus inicia logo após o seu batismo, É bastante interessante isso, porque Jesus sai de uma cena onde escuta a voz do seu Pai glorioso para começar a escutar a voz ali daquele que seria de fato uma voz das trevas, uma voz realmente ali estarrecedora, que não é fácil, um momento difícil. E é bastante interessante que o início do ministério de Jesus inicia realmente em um momento de relacionamento com o Pai, em um momento onde ele está no deserto, a sós com o seu Pai. E isso é bastante interessante, porque apesar do texto não deixar claro para a gente que ele está orando, o texto apenas fala que ele está jejuando, mas entendemos que realmente Jesus o tempo todo estava em oração, o tempo todo estava em conexão com o Pai. E ao entendermos isso, conseguimos entender também que Jesus foi levado ao deserto pelo próprio Espírito Santo.
Então, de fato, o Filho de Deus, ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo a todos os momentos, assim como eu e como você. Muito bem. Mas para a gente continuar entendendo o texto bíblico, nós vamos dar procedimento à leitura. Acompanhe com a gente. Versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Guilherme, a gente tem visto aqui Jesus citando as Escrituras, desde o versículo 4, ele diz: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E agora no versículo 7 também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Mas o diabo também usa, no versículo 6 que a gente leu, uma passagem da Escritura. E ele diz: Pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Qual seria a diferença entre Jesus citando a Escritura e o diabo citando essas passagens? De fato, a gente deve analisar, né? E é bastante interessante, porque a gente nota que aqui é o segundo round, né? Ou seja, o segundo momento onde o diabo vai ali e diretamente tenta Jesus, porque no primeiro ele falhou. No primeiro, Jesus também usa a palavra de Deus, né, ali para vencer aquele round de tentação. E o diabo, se a gente perceber, no início ele tenta colocar dúvida, né? Jesus questionando assim: se és o Filho de Deus, né? Interessante, Jesus tinha acabado de ouvir, né, do seu próprio pai que ele era o filho que tinha todo o prazer, e o diabo começa a plantar dúvidas, né? Assim como ele faz em nossas vidas, plantando dúvidas se realmente somos filhos de Deus. E Jesus vence ele com a palavra. Então, no segundo momento oportuno que o diabo encontra para tentar Jesus, ele usa a palavra, né? O Salmos 91, tão conhecido, mas ele não usa Salmos 91 todo, ele usa apenas uma parte, ou seja, distorcendo a palavra de Deus e tornando a palavra do diabo. Porque quando sai da boca do diabo não é mais palavra de Deus, porque ela sai distorcida e pronta para tentar e fazer destruir e cair um servo de Deus. Entendi. Muito bem. E agora, no versículo 8, mais uma tentação vem por aí. Depois, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Muito bem. A ideia do nosso curso é que com cada uma dessas passagens que a gente for acompanhando Jesus em seu ministério, nós possamos aprender com ele. E para finalizar, o missionário Guilherme vai nos explicar de que forma Jesus no deserto, sendo tentado pelo diabo, vencendo o diabo em todas as tentações, ele é para nós uma referência, como podemos aprender com ele. Sem dúvida. A gente nota aqui nesse relato que Jesus é tentado, né, em três formas que todos nós, né, sem dúvida, somos tentados durante a vida, que é ali durante a necessidade, durante a fome, quando o diabo oferece ele ali para transformar a pedra em pão, naquele momento espiritual também, e no momento também político ali, onde ele oferece, né, o reino, oferece autoridades. Sabemos que isso é mentira, o diabo não tem autoridade absolutamente sobre nada, e ele tenta colocar de fato ali mentiras, né, por ele, para que a gente venha acreditar. Mas o Jesus Cristo, né, que cremos, o Filho de Deus, ele se permaneceu firme, ele usando a palavra do seu Pai, a palavra de Deus para vencer a tentação. Ele nos ensina muito.
Nos ensina que nos nossos momentos de necessidade, onde o diabo coloca dúvida em nossos corações, o porquê estamos passando por isso, se somos filhos de Deus, porquê estamos enfrentando essa pandemia, milhares de pessoas, inclusive servos de Deus, estão sendo desempregados, estão passando necessidade neste momento. Então, sem dúvida, é um momento que o diabo usa para tentar. Sem dúvida, o diabo tenta também quando estamos passando ali por algum problema espiritual. Ele logo passa, de fato, a tentar o Filho de Deus, a oferecer coisas que ele não tem autoridade e que muitas vezes realmente essa tentação chega ao nosso coração. E o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina aqui de fato, a que nada disso vale a pena, que vale a pena permanecer fiel. Jesus aqui nos dá o maior exemplo de toda a história, meus irmãos. Jesus aqui nos dá o exemplo de que permanecer fiel a Deus, sem dúvida, é o melhor ato de obediência, a melhor coisa que a gente pode fazer em nossas vidas. E assim como o Espírito Santo estava ali com Jesus Cristo, Ele está conosco hoje. A gente está orando, a gente está jejuando, a gente ser filho de Deus, a gente está cheio do Espírito Santo, não impede a tentação. Deixa claro que foi durante o momento de jejum que o próprio Jesus foi tentado. Então talvez a gente esteja no nosso melhor momento assim, de oração, de jejum, e a gente seja tentado, e não é motivo de desesperar, irmãos, é motivo de se alegrar, porque as nossas vidas, sem dúvida, estão chegando como um perfume suave ao Senhor, e o diabo não está contente com isso. Então que venhamos permanecer firmes em Deus e ter a certeza que o Espírito Santo nos ajudará a vencer e a resistir às tentações. Amém. Que palavra maravilhosa, e que hoje a gente possa sempre trazer à memória que o Senhor Jesus, Ele durante toda a sua vida se preparou para esse momento. Ele tinha todas as escrituras na sua mente. E durante tantas notícias, como o Guilherme falou, nesse momento em que as pessoas elas estão sendo bombardeadas por notícias ruins, de pandemia, mortes, Jesus também tinha momentos de muita dificuldade, como esse que a gente viu, mas ele se preparou. E ele preferiu se encher, ocupar sua mente com as escrituras, com a palavra de Deus, que, como ele mesmo diz, Mateus capítulo 24, verso 35, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Palavras de vida eterna. Então, que hoje você possa entender que esse é o momento de se preparar, de estar se enchendo da palavra, de buscar conhecer, assimilar, guardar no seu coração e compartilhar. Digamos que a melhor forma de guardar, para não esquecer realmente, e viver esse Evangelho, viver de acordo com a vida de Cristo aqui na Terra, é compartilhar. Que você possa, ao sair daqui, quando você acabar de ver esse vídeo, você possa compartilhar com outras pessoas aquilo que você tem aprendido. Fale sobre Jesus na sua essência, como discípulo dele, que anda com ele. Fale como ele foi tentado, como ele venceu e qual a importância de meditar dia e noite na palavra do Senhor, na palavra de Cristo, e guardar ela e fazer discípulos, ensinando outras pessoas a seguir a Cristo verdadeiramente. Esse é o momento da gente se preparar, ouvir, buscar ao Senhor, meditar na sua palavra dia e noite, mas também compartilhar a outras vidas que você conhece quem é Jesus, o que é ser um discípulo de Cristo. E que você possa ter o prazer de meditar dia e noite na palavra do Senhor. Nós agradecemos por sua companhia mais uma vez, sua paciência de acompanhar, mas principalmente o seu amor, que seu amor e seu prazer pela palavra do Senhor cresça a cada dia. Estamos orando por você e fica um abraço nosso e até o próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe.